A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados em Cristo. Irmãos, hoje eu vim aqui dividir algo com a igreja, eu creio que se um estiver precisando ouvir isso, já vai ser muito bom. Porque a palavra de Deus, ela diz, né, lá no livro de Tito, capítulo 3, né, que é a nossa luta, né, não é contra a carne nem contra o sangue. Também está em Efésios 6, as armaduras de Deus. Também que diz também, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e legiões de demônios, né, legiões do mal. E lá em Tito também fala, né, capítulo 3, que nós temos que lutar contra né, principados e potestades também. E eu vou estar lendo aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra em João 14, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, isso aqui foi uma promessa, né, que Jesus nos fez, né, que nós tínhamos que crer no Pai e crer nele, né, e ele estava indo preparar um lugar. E quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria e nos levaria para ele, para que onde ele estiver, estejais nós também. É uma promessa fiel, é uma promessa verdadeira. Mas nós sabemos, igreja, que muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes é muito difícil a caminhada na presença de Deus com retidão, com sinceridade, porque a luta ela é travada, a luta ela é grande, né? Às vezes a perseguição, às vezes os levantes, às vezes você passa por certas adversidades assim que você fala, meu Deus, né? Eu sirvo a Deus e estou passando por isso. Mas se faz preciso, igreja, né? Que todos os dias nós passamos por certas coisas, nós aprendemos, nós se alicerçamos, né? O Senhor, Ele prova a nossa fé, o Senhor, Ele prova o nosso coração, o Senhor, Ele prova o nosso sentimento. O Senhor permite para que nós venhamos aprender, né? Venhamos viver e ser escola, né? Daquilo que estamos vivendo, aprender, como se fosse uma escola, né? Você entra lá, você não entra sabendo nada, você sai sabendo tudo, lá você aprende. Mesmo assim, a nossa vida com Deus é um aprendizado. O Senhor, Ele tem nos ensina muitas coisas. E o que eu quero dizer com isso para a igreja? Eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Talvez você está passando por uma situação que aos teus olhos é difícil. Aos teus olhos, você não vai suportar. Aos teus olhos, você não vai aguentar. Mas aí o que eu quero dizer para você? Aguenta firme. Aguenta firme porque aquele que te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir esta promessa. A palavra do Senhor nos diz: passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Aquilo que o Senhor te prometeu está para se cumprir na tua vida. Porque às vezes, igreja, a gente olha para o nosso tamanho, para a nossa estatura, para nossas condições, e nós mesmos nos limitando, sabia? Nós mesmos colocamos limite naquilo que o Senhor tem para conosco. Nós mesmos colocamos limite, ali um limite. Eu digo isso, igreja, porque no passado, como eu disse, eu vou dividir com vocês as minhas experiências e eu creio que vai ajudar muitos. No passado, eu estava numa igreja, num certo ministério, e ali tudo começou a acontecer na minha vida, muito rápido. E foi acontecendo ali, foi onde eu consegui, né, alcançar muitas coisas do Senhor, né, ter uma vida espiritual que eu até então não tinha.
E ali eu fui nomeada, né? Primeiramente eu fui nomeada missionária. Eu lembro muito bem quando o pastor chegou e falou que estava me nomeando missionária, me ungindo missionária. E ali eu fiquei assim, meu Deus, missionária. Para mim, missionária faz missão, né? Missionária é aqueles que viajam o mundo atrás das almas, né? Mas enfim, se Deus tocou no coração dele, ele sentiu assim, amém, né? Aí passou um tempo, até que ele tinha um programa de rádio, né? E ele anunciava, hoje quem vai te levar a palavra na nossa igreja é a missionária Nilce. E eu falava, meu Deus, missionária. Mas amém, né? Amém, né? Você vê que a gente não pode estar se exaltando com as coisas que vêm sobre a nossa vida, né? Temos que permanecer na humildade. E aí, igreja, passou um tempo, aí o pastor veio com crachá, acrílico, né? Eu lembro que era acrílico, e com a letra preta, assim, um quadradinho, assim, tipo não era bem um crachá, tipo um broche que a gente prendia na roupa. Ele veio e aí ele falou assim, que aquele dia eu ia ter uma surpresa. E eu amei, né? Ele só mostrou assim, né? Falou, hoje você vai ter uma surpresa, irmã. Falei, amém. Aí, na hora do culto, tudo lá. Aí ele me chamou, né? E falou, hoje nós vamos ungir a nossa irmã, né? Obreira do ministério. Né? Falou, a irmã já tem a capa branca, né? Que a nossa capa, a capa da irmã, Deus me revelou que vai ser branca. E aí ele me deu, né? E falou, a irmã já tem a capa branca, né? Eu falei, sim, pastor, tenho. Ele falou, então a partir de hoje a irmã vai usar a capa de obreira desse ministério. Só que, igreja, eu nunca me engrandeci com essas coisas, né? Eu nunca... Aí passou o tempo, né? Passou o tempo, aconteceu muitas coisas, né? Para não prolongar a conversa. Eu fui para outro ministério, né? Porque eu queria fazer a obra de Deus, né? Eu queria sair, pregar, anunciar. E ele meio que me prendeu dentro da igreja, o pastor, né? E ali eu fui esperando. Não, irmã, espera, depois você vai, espera. E aí foi passando o tempo e Deus foi me cobrando. De certa forma, eu sentia Deus me cobrar. Que eu tinha que, né? Eu era convidada para pregar, ele não me liberava. E eu falava, não, isso não tá certo, né? É por isso que eu falo, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, não, mas se você não obedece o seu pastor, se você não obedece o seu ministério, você tá errada com Deus. Igreja, o dia que o dia que o Senhor, o Espírito de Deus falar comigo assim, não é para você e eu não vou, mas eu prefiro obedecer a Deus. Eu sei que a gente tem que obedecer assim na terra, a gente tem que ter uma vida alicerçada ali, enquadrada dentro da palavra. E a palavra fala, né, que nós temos que obedecer aos nossos líderes. Mas nós temos que obedecer aos nossos líderes até certo ponto também. Porque se você tem um chamado, se Deus está te direcionando, te capacitando, não é para você se limitar dentro de quatro paredes. É para você ir onde Ele mandar. Porque Ele disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor disse isso. Então Ele não me limitou dentro de quatro paredes. Ele não me limitou ali, naquelas quatro paredes, não. Porque Ele disse que é um tempo determinado para todas as coisas. Né? E aí eu meio que desanimei, acabei saindo daquele ministério, fui para outro. E aí no outro eu tinha oportunidade de pregar até demais. O que eu não tinha ali, no outro se escancarou, né? E aí foi passando o tempo, foi passando as coisas, igreja, tudo é para a glória de Deus, né? O Senhor foi derramando os dons espirituais na minha vida. Mas a igreja onde eu quero chegar, com o que eu estou falando para a igreja hoje, é que para tudo Deus tem um propósito. Se você hoje está passando por um vale, se você hoje está no deserto, porque Deus permite o vaso passar no deserto, saiba que é para a glória de Deus. Igreja, eu falo isso porque eu passei por vales, eu passei por deserto. Uma hora eu vou contar para vocês que eu já fui uma pessoa que eu tive tudo. E aí, de repente, eu já não tinha mais nada. O Senhor permitiu o vento vir e levar tudo que eu tinha. Sabe para quê, igreja? Para que eu viesse aprender. Para que eu viesse amadurecer. Para que eu viesse entender que Deus está no controle de tudo. E Ele dá e tira a hora que convém a Ele. E não adianta você gritar, você espernear, Não. Decretado foi, decretado vai ser.
Porque se Deus tem um chamado na minha e na tua vida, não adianta eu querer correr. Então, para você, o que eu quero resumir nesta palavra, eu quero falar para você hoje. Se Deus te chamou, se Deus te chamou para uma peleja, para uma obra, faça e faça com excelência. Porque Deus ele vai requerer de você. Deus ele vai cobrar de você. Se o seu chamado é um chamado para buscar as ovelhas perdidas, vai buscar e vai com amor. Se o teu chamado é para levar uma palavra para um enfermo, ou levar uma resposta, você vá. Não temas não, vá, porque Ele é contigo. Ele te levantou para uma peleja, mas você não está só nessa peleja. Então, igreja, às vezes se faz necessário nós passar pelos vales, nós passar pelos desertos, para que nós viemos amadurecer, aprender. Eu falo isso, igreja, porque eu passei por muitas coisas e aprendi muito, tenho aprendido todos os dias. Igreja, às vezes você está dentro da casa do Senhor assim, e você sente a perseguição com a sua pessoa. Mas se fosse antes, igreja, eu ia lá e falava, não, você está assim comigo, eu estou vendo. Porque Deus mostra. Deus diz que aquele que está com ele não ficarás nem confundido, nem envergonhado, né? Então eu falo assim, mas Senhor, é pessoas que é grande dentro da tua casa, eu sou pequena, e age dessa forma. Mas fazer o quê? Só que se eu falo, igreja, se fosse antes, no passado, quando eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu não ficaria mais ali. Eu sairia. Eu falo, tem muitas igrejas para eu ir. Só que eu aprendi com o Senhor. Eu aprendi que quando alguém bater em uma face, dê a outra. Eu aprendi com o Senhor que nós temos que passar por aquele vale. Nós temos que passar por aquele deserto. E no tempo do Senhor, Ele vai nos exaltar. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Mas temos que ser pacientes e aguentar firme. As perseguições vêm, igreja, né? A retaliação vem. Às vezes você faz as coisas dentro da casa do Senhor, as pessoas olham e acham que você é uma pessoa que quer se aparecer, e não é. Eu falo, eu jamais vou querer me aparecer, porque eu não sou nada, eu sou pó. Agora o Senhor soprou folha que deu vida. Né? Quem sou eu? Eu falo assim, quem sou eu na fila do pão? Sou ninguém. Só que é assim, igreja, se você tem um chamado, Deus te deu a unção para o teu chamado, se esse chamado seu dentro da casa do Senhor é para salvar as almas, não importa quem vai se levantar, não importa quem vai apontar o dedo para você, não importa quem vai fazer caras e bocas quando te ver falando a verdade diante do povo de Deus. Faça e faça com excelência, porque você sabe o preço que você pagou para você chegar onde você chegou. Você sabe quantas madrugadas você passou chorando e gemendo. Você sabe quantos dias você passou por aflição, quantas vezes sua alma e seu espírito estava batido dentro de você e não tinha quem consolasse. Porque só o Senhor era na tua vida naquele momento. Então, igreja, muitas vezes você olha assim, as pessoas à sua volta e fala assim, mas me querem mal. Sabe por quê? Porque você tem uma unção na tua vida, você tem uma luz dentro de você que vem do Espírito de Deus, que ninguém pode apagar. Então vão te olhar torto, vão apontar o dedo para você, vão te perseguir, vão te caluniar. Mas só cabe um nos julgar, só Deus. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Porque não haverá um dia que todos vão ser julgados. E aí, igreja, as pessoas vêm, se levantam, apontam, acusam, degrinem. Mas você sabe o deserto que você passou, as lutas que você enfrentou. Eu falo, igreja, porque uma certa feita na igreja, o Senhor ele me usa assim dentro da igreja. Ele me usa de várias formas, mas assim, algo que eu não sei se tem, eu creio que tem muitos que são usados assim. Eu estou louvando e de repente eu vejo o Senhor, Ele mandou eu observar. Eu com olhos fechados mesmo, ali, louvando. E aí o Senhor fala, observa. Aí eu vejo o Senhor fazendo cirurgia dentro das pessoas. Sabe? Eu já vi cirurgia de coração, eu já vi cirurgia de ouvido. E eu já vi cirurgia de rim. E eu vejo.
o Senhor mostra. E eu vejo ali aquelas mãos e aquelas ferramentas que eu não sei explicar, trabalhando dentro das pessoas. E aí o Senhor fala, levanta a sua mão e fala que eu estou operando, eu estou curando. E, e, eu, e eu falo, termino o louvor e eu falo. E se confirma, porque um dia a igreja teve um irmão, enquanto eu louvava, o Senhor operava o coração dele. Uma veia chamada aorta, e que estava obstruída. E o Senhor falava que estava desobstruindo, e eu via que aquela agia dentro da pessoa. É muito engraçado até. E aí, quando eu terminei de louvar, eu falei, irmão, Deus hoje operou seu coração. Seu coração estava com a sua veia aorta do seu coração, ela estava obstruída. E o Senhor fez uma cirurgia, te deu uma aorta nova, uma veia nova no seu coração. Aí depois ele pediu oportunidade e foi lá e falou que ele acreditava que era verdade. Porque estava com 3 dias que ele não dormia, com fortes dores do peito. E ele parecia que ia desfalecer. E ele cria que Deus tinha feito algo. Ele estava pedindo a misericórdia de Deus, que ele estava com medo, né, até de morrer. E aí, igreja, querendo nós, pessoas que estão dentro da igreja, olha assim e fala, por que Deus é assim com ela? Por que Deus é assim com ele? E não entende. Mas Deus, ele habita da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E isso, se for ver, é um dom de cura. Só que, ao mesmo tempo, é um dom de maravilhas. Né? Quem tem dom de maravilhas, vê coisas, né? Deus mostra coisas assim, que é inexplicável aos olhos do homem. Aos olhos humanos é inexplicável. Mas é a vontade de Deus, né? E também, se Deus falar para mim assim, põe a mão, e pode falar que tá hoje, amanhã já não tá, eu posso falar porque vai acontecer. Isso já aconteceu dentro da minha casa. A minha filha estava com infecção de garganta e ela falou, mãe, eu tô muito ruim. Foi de uma hora para outra que surgiu. E Deus tem promessa na vida dela através do louvor. E aí eu estava no meu quarto orando e Deus falava comigo que eu podia ir lá e pôr a mão e repreender, que no outro dia ela não ia ter mais nada, porque era uma seta do inimigo para que ela perdesse a voz. Ao terminei a oração, fui lá, ela estava até deitada ainda, fui lá, falei, fiega o pescoço, você põe a mão, né, repreendi e falei, o Senhor manda te falar que amanhã você não vai sentir mais nada. Amanhã, quando você acordar amanhã. Aí quando foi, no outro dia, a primeira coisa que ela fez, falou, mãe, nem parece que eu estava com problema na minha garganta. Então é coisas assim, igreja, que aos olhos de quem não tem uma vida com Deus, não entende, não compreende. Mas Deus, ele faz na nossa vida o que ele quer, nós somos apenas instrumento, né? Quem nós somos? E as pessoas às vezes não entendem, igreja, o seu chamado. Aí tem uns que falam assim, mas eu acho que as pessoas têm inveja. Eu não sei se é inveja. Mas eu vejo, igreja, eu vejo as pessoas olhar para mim com caras e bocas, eu falo, sabe? E sabe que até entristece, porque o Espírito de Deus, ele não é limitado. O Senhor, ele não é limitado na minha e na tua vida. Então, eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta tarde, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Jesus, então, nosso amigo Jesus não se explica o amor dele para conosco. E eu quero dizer para você, se você tem um chamado, meu irmão, se você tem um chamado, minha irmã, mas só que aonde você está servindo a Deus, estão querendo te apagar, estão querendo te ofuscar. Não se permita ser ofuscado, não. Continua de pé. Porque se você sair onde você está sem concluir a obra que o Senhor tem lá, você vai pagar preço. Eu falo isso, igreja, porque eu já paguei preço por fazer isso. Aí muitos vão falar assim, não, mas você, irmã, não pode desobedecer. Tem coisas que você não deve desobedecer mesmo, mas tem coisa que se faz preciso. Mas assim, busca a sabedoria do Senhor, busca o entendimento, o conhecimento dentro das Escrituras. Dobra o seu joelho e fala com o Senhor. Senhor, o meu tempo ali terminou, continua. Porque está acontecendo isso ou aquilo, Senhor.
Porque a perseguição, ela vem, igreja. Eu falo porque vem. Se você está num lugar onde Deus te usa, muitos não aceitam. Porque você está ali no seu cantinho, na sua humildade, muitos não aceitam. E eu falo onde eu estou hoje, igreja. Ninguém sabe que eu já fui uma missionária ungida por Deus. Porque quando o Deus toca no homem e o homem faz, é porque Deus tocou. E ele mesmo falou, o Senhor pediu para mim eu fazer isso, irmã. Aí passou um tempo, irmã, eu estou ungindo você obreira, o Senhor mandou ungir você obreira. Então, só que onde eu estou hoje, igreja, ninguém sabe. Teve um dia que eu estava lá no cantinho, uma irmã que veio de fora pregar e falou assim, irmã, você que está aí no cantinho escondidinha, você não gosta de aparecer, né? E eu só dei uma risadinha assim, até meio sem graça. Ela falou assim, Deus me mostra você uma obreira. E uma obreira muito usada. Eu amei, irmã. Só que se fosse outra igreja, já tinha corrido atrás. Não, Deus já, né? Não, eu tô no meu canto. Porque quem nos exalta é Deus e no tempo dele. Eu não preciso correr atrás da benção porque ela vai vir atrás de mim. Eu falo, quando o Senhor tem algo para me dar, para te dar, você não precisa correr atrás. Pode rodear o globo terrestre, mas se é seu, vai vir até você. Se Deus determinou que é para você, você não precisa ir lá. Vem até você. Amém, igreja? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus tem um propósito na tua vida, continua em frente. Levanta, marcha. Se reveste com toda a armadura. Cinge os teus lombos. E permaneça de pé. Porque na hora do Senhor você vai ser exaltado. Eu ainda vou dividir muitas coisas com vocês, igreja. Para a glória do nome do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. E Ele te fez uma promessa. Ele foi preparar lugar, mas Ele vai voltar e vai levar você. Para onde Ele estiver, eu e você esteja também. E Ele é fiel para cumprir esta promessa. Então, aonde você está, foi Deus que te colocou. Aonde você está, foi Deus que te levou. E não se importe com os julgamentos. Não se importe com as faces torcidas para você. Porque o homem está vendo a sua casca. Mas Deus, Ele conhece o teu interior. E vai haver exaltação no teu ministério. Sabe por quê? Porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para honrar a tua fé. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. E continuarei orando por você, igreja do Senhor. Corpo de Cristo. Continuarei clamando a Deus por suas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.